Doutor Walker, por favor. Obrigado. Senhores, bom dia. Dando início à sessão do dia 28/7, turno matinal. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia a todos. Doutor Walker Araújo. Bom dia a todos. Doutor Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutor José Renato. Bom dia a todos. Doutora Larissa. Bom dia a todos. Doutor Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutora Denise. Bom dia a todos. Só para deixar registrado, que eu esqueci de registrar, é da segunda turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão. Vamos começar com a sustentação oral no item 107, relatoria do doutor Rafael, processo da ADP, final 9939. Eu peço a gentileza do Isaías convocar o patrono. Presidente, irei convocá-lo. Ok. Eu estava vendo que aquele senhor que interpretava seu peru morreu, né? Mas ele tinha mais de 100 anos, o bichinho, né? Vamos verificar a mensagem no chat. Não sabia que era tão... Eu estava vendo aqui ouvindo a CBN, aí ele deu uma entrevista quando ele fez 100 anos. Ou seja, ele tinha mais de 100 anos. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Então ele viveu bem, né? 101 anos. 101? 101. Ah, viveu bem, pô. E diferente do que eu achava, ele não era homossexual, ele era casado. Há mais de 30 anos com a mesma mulher e tal. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, presidente. Bom dia. O senhor está nos vendo e ouvindo bem? Sim, ouço e vejo bem. Ok. Então, vamos começar o julgamento do item 107 da ADP, processo 9939, relatoria do doutor Rafael. Peço apenas que o doutor André desligue o áudio. E, doutor Rafael, o senhor está com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, doutor André. Presidente, eu vou resumir esse processo que está em retorno por vista, resumindo de uma forma bem simples aqui. A questão é que o contribuinte, o problema desse processo é que ele é muito antigo e foi aí que eu fiz uma alteração no voto, na verdade tive que fazer uma tabela, ele tem 3 numerações diferentes, folhas, manuscrito e carimbo de bolinha com assinatura, então eu fiz uma tabela explicando cada ato, e aí as pessoas, durante o processo ainda houve documento juntado 2 vezes, então ficou um pouco confuso, e essa tabela eu acho que vai ajudar um pouco. Mas a questão é a seguinte: a empresa, ela requeriu uma compensação, foram realizados cálculos iniciais que resultaram num valor devido. A empresa requereu o recálculo, e nesse recálculo, e aí vem o problema que gerou essa discussão toda. Então, o primeiro cálculo deu um débito, o segundo cálculo, que é o recálculo, ele aparentemente deu um crédito. A DRJ, quando analisou a manifestação de conformidade, ela reconheceu a pretensão, mas utilizou as folhas do primeiro cálculo e não do segundo cálculo, que substituiu o primeiro cálculo. E esse segundo cálculo, ele daria um crédito para o contribuinte e não um débito. E isso ensejou o recurso voluntário. No recurso voluntário, o contribuinte simplesmente ele requer que se utilize o segundo cálculo, que substituiu o primeiro, e não o primeiro. Enfim, a questão que gerou uma discussão na turma, como eu sou relator, me recordo muito bem, foi o seguinte: eu confesso, com a cabeça bem voltada para o direito administrativo, eu havia entendido no voto anterior, no voto que eu proferi na sessão passada, eu havia entendido que os atos administrativos, pela motivação, se o ato administrativo, se a gente discorda do ato que a gente está revendo, a gente teria que anular o ato pela teoria dos motivos determinantes. Só que essa visão administrativa, ela não vigora, e aí eu faço minha culpa,
ela não vigora no processo administrativo. No processo administrativo, por ser regido pelas normas do processo, a gente tem a competência para rever os atos e suprir a decisão que foi proferida na instância inferior. Então, se fosse assim, se fosse seguir a teoria do direito administrativo, a teoria pura do direito administrativo, nenhum órgão julgador de segunda instância, nenhum órgão revisor, poderia prolatar uma decisão. Inclusive, o desembargador, por exemplo, que é de segunda instância, ele teria que voltar o processo para o juiz dar nova sentença. Depois ele analisaria de novo, ele não poderia reformar, ele poderia só cancelar ou anular. Então, esse foi o meu erro de entendimento. Eu estava estudando muito direito administrativo, acabei ficando com isso na cabeça. O doutor Vinícius, ele me alertou em relação a isso durante a sessão, eu peguei o processo, repensei ele, e, de fato, eu entendo que nós podemos, sim, rever, e é o que nós fazemos todos os dias aqui, é o que todas as cortes de revisão fazem. Então, eu entendo que nós podemos rever as decisões das DRJ e podemos suprir os erros que nós identificarmos nela. Então, partindo dessas premissas, eu identifico que realmente a DRJ ela errou ao utilizar, a mencionar como motivo da sua decisão o valor do cálculo, e entendo que deve ser utilizado o valor do recálculo, que é o que substituiu o cálculo. E em relação à falta de liquidação, que foi o segundo pedido do contribuinte, o contribuinte quer que a gente liquide o débito para saber exatamente qual é o quantum dele. Eu entendo que nesse ponto não é nossa competência, isso é da unidade, fazer a liquidação do quantum que seria o débito ou o crédito do contribuinte. Então, é assim que eu voto, presidente. Você está reformando a decisão da DRJ. Só uma coisa. Bom, vamos primeiro entender o teu voto. Você está reformando a decisão da DRJ para que a unidade de origem, para que seja, na verdade, observado a apuração feita naquelas folhas 286 a 308. É isso. E não aquela que a DRJ utilizou. Não dá para ouvir. Perfeitamente, presidente, isso mesmo. Ela utilizou a folha 139 e 146, mas o recálculo é de folhas 286 a 308. Tá, perfeito. Só tem uma coisa. Eu pedi de esclarecimento, na verdade. Sim, não, vamos deixa eu só completar aqui, só um minuto. É que eu achei esse item 2.2 aqui meio fora do... Me perdi um pouco quando você termina teu acordo. Eu fiz a vista desse processo. Não, você vai votar. Aqui a gente está em deliberação ainda de novo, tá, doutor? A questão é a liquidação, presidente. Eu entendo que a gente não tem competência para liquidar o valor, para dizer então, qual é o quanto. Se a gente não tem competência para fazer esse trabalho, talvez seja mais lá em cima você possa começar a falar sobre isso. Sobre a incompetência. Porque quando você vai lá para o final, para você entender o que você votou, eu, por exemplo, fiquei confuso no que você votou. Não tinha entendido direito. Perfeito. Mas deixa eu passar a palavra à Larissa, depois ao Walker, né? A gente está em deliberação ainda. Sim, é um pedido de esclarecimento, em verdade. Porque pela sua descrição agora, eu não me lembro da discussão, tá? Eu tenho essa capacidade de apagar tudo que ocorre na sessão anterior. Mas agora, enquanto você descreveu novamente, o que me passou foi uma ideia de lapso da DRJ. Sim. Sim. Ela tinha uma ideia, mas ela, na hora de concretizar, ela se utilizou de digamos, uma tabela, um cálculo, uma fórmula errada. Seria isso? Exatamente. O lapso, se é lapso, isso, para mim, normalmente, eu devolveria a DRJ para ela corrigir o lapso dela, enfim. Pois é, foi exatamente essa a discussão processual da sessão passada, que eu estava entendendo, eu fui puramente administrativo, entendendo que houve um lapso, eu teria que devolver para a DRJ. E aí o Vinícius, sinteticamente, mencionou, olha, quando a DRJ errou, e quando a DRJ erra, a gente aqui pode consertar a DRJ. E ele usou até como exemplo.
Exato, do erro. É que depende do caso, não é uma regra absoluta. Mas aí, só outra pergunta, só para terminar de entender. Qual exatamente é a sua proposta aqui? A proposta, então, na liquidação, não conhecer. E no voto e no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reformar a decisão, fazendo para que essa decisão leve em consideração o recálculo, vamos tratar assim, de folhas 286 e não o cálculo que foi por ele superado. Tá, então você encerraria o litígio, você já iria se posicionar, a sua posição, você já está julgando no mérito, dizendo como é que tem que ser feito o cálculo, e aqui você encerraria isso. Exato. Então, é o julgamento de mérito, digamos assim. Isso. Eu não sei, o Walker fez vista desse processo, que eu não sei como é que ele achou disso. Ok, Walker, se você quiser falar, nos ajuda. Eu fiz outra leitura do processo. Vamos começar por partes, né? Teve o recálculo e teve um despacho desse pedido de diligência da DRJ. A DRJ ela fez o recálculo com base na determinação do índice de janeiro de 2000. Walker. Oi. Começa de novo, porque falhou tudo que você falou. Falhou. A única coisa que eu consegui ouvir foi, eu fiz outra leitura do processo. Mas agora vocês me ouvem. Sim. Tá, vamos lá. Eu fiz outra leitura do processo. O que acontece? Teve um despacho, um novo despacho decisório a pedido de diligência da DRJ. Ela aplicou o índice judicial pleiteado pelo contribuinte. Aí ela constatou lá um saldo maior, lógico, e aí ela fez as compensações. Sobrou um débito de janeiro de 2000. O contribuinte ele foi intimado a se manifestar desse resultado de diligência. Nesse resultado de diligência, ele trouxe uma alegação de decadência de algum período aqui, acho que é de novembro de 91 a março de 92, certo? Ele alegou decadência desses períodos. Aí a DRJ foi lá e aplicou esse recálculo e deu a decadência. Quer dizer, acolheu todo o pedido do contribuinte. Aí, se você pegar a parte da DRJ, ela fala, deferir a restituição conforme diligência efetuada. Embora ela fale das folhas 139 e 146, ela está usando o resultado da diligência. Isso aqui é um mero equívoco que não trouxe prejuízo ao contribuinte. Não tem prejuízo, é um mero equívoco. Aí ela fala, B, considerar homologadas as declarações até o limite do novo direito apurado e restituir o saldo devedor remanescente após a homologação das compensações. E ela fala aqui, afastando, contudo, a compensação dos débitos de novembro de 91 a março de 92. Ela deu a decadência. Só que ela não apresentou o cálculo, igual está dizendo o Rafael. O que acontece? A DERAT fez a intimação do acordo e apurou o contribuinte, ou a pagar ou apresentar. O contribuinte entendeu que isso daqui fazia parte do acordo, não faz parte do acordo. O acordo não apresentou saldo devedor. Deixa eu foi mal entendido, então. Foi mal entendido. Está cortando muito, Walker, está cortando muito a sua fala. Está dando para a gente entender, você não precisa falar tudo de novo, mas só para te avisar que está cortando muito a tua fala. Então, se vocês pegarem as folhas 405, que é a intimação, a DERAT que intima ele do acórdão e fala que tem um saldo devedor se ele quiser pagar. É praxe isso, gente. Então, o acórdão não apresentou a valor. Ele não utilizou aquela tabela de folhas 139. Pelo contrário, ele fez os cálculos com base no resultado da diligência. A decisão dele foi com base na diligência. Ele afastou, ele deu decadência para o contribuinte. Então, o contribuinte não tem sucumbência aqui. Todo o pedido do contribuinte foi acolhido. Entendi. Então, o que você está falando... É uma opinião que eu queria... Ele recorreu da intimação para pagamento. Ok, então o que você está falando é o seguinte, por mais que tenha mencionado por algum motivo, eu não estou com o processo aberto, mas estou pegando os dados falados pelos dois. Por mais que tenha mencionado de alguma forma aquelas folhas do primeiro cálculo,
na verdade, na prática, que foi usado foi o segundo cálculo. Foi o segundo cálculo. Então, aquilo foi um mero erro da escrita. É um mero seria um erro. lapso que, que a gente não tem nem que se meter. E o próprio contribuinte, no recurso dele, diz que foi utilizado, mas que há um mero erro. E a insurgência do contribuinte não é com relação a esse mero erro de número. É com relação, porque o contribuinte entende que a fiscalização não considerou o que foi decaído. Aí o contribuinte apresenta um cálculo dizendo, olha, se considerar aquilo que foi decaído, eu tenho um saldo credor. Na verdade, possivelmente ele vai ter um saldo credor, porque teve vários meses que foi decaído, então não tinha débito, vai sobrar um saldo maior. Só que isso não faz parte do litígio agora, isso é na execução. Tanto que o extrato que a fiscalização mandou junto, ela já fez toda a compensação. E o saldo que ela apurou devedor é de 10.355,81. Provavelmente ela não está considerando aquela questão decaída. Só que isso aí vai ser feito na fase de execução do acórdão, gente. Isso aqui não é objeto do litígio. Então, quer dizer, o Rafael ele traz uma menção que eu achei um pouco equivocada. Ele fala, o acórdão reduziu o valor. Mas no acórdão ele apresenta o cálculo lá do que ele está dando. Só que o acórdão não apresentou. Esses cálculos que foram apresentados é da DERAT. A DERAT fez lá a intimação ou para recorrer do acórdão ou para pagar. Ela apresenta uma planilha. Mas isso não é objeto do litígio. Então, isso significa o que o senhor está falando, então, doutor? Ah, tá. É que quando falha, eu achei que você acaba. Desculpa. Então, o que o senhor está falando, na sua vista, é o seguinte, é que não há sucumbência, logo não tem nem que se conhecer do recurso. Não. Eu vou abrir divergência, que eu não sei, o Vinícius abriu divergência para negar provimento, né? Você ainda não vai abrir divergência, que a gente está... Eu peço desculpas, mas a gente ainda está na deliberação. Ah, não é meu voto visto? Não, ainda não. Ah, ainda então não. tá. É que a gente ainda está na deliberação. Tudo bem, a gente está se adaptando a essa metodologia. Então, era esses os esclarecimentos que eu queria prestar. Alguém mais quer fazer algum tipo de ponderação sobre o contribuinte? Desculpa, patrônio, mas o senhor não está nessa pergunta, não, tá? Não é direcionado ao senhor, é só para os conselheiros. Alguém quer fazer mais algum tipo de consideração? Não? Bom, agora, primeiro vou pegar de novo o voto, porque depois dessas considerações do doutor Walker Araújo, como é que fica o seu voto? Continua da mesma forma, doutor Rafael? Não, presidente, essa questão eu entendo perfeitamente até a razão do contribuinte recorrer, porque, de repente, ele entende que tem um crédito, no acórdão veio a folha errada e uma intimação para ele pagar. Então, eu entendo perfeitamente o motivo do recurso voluntário. Pensar aqui, presidente, que veio as folhas... Doutor, se o senhor quiser manter o voto, não, presidente. Não, eu entendo, eu concordo com o Walker. Eu entendo que é muito parecido tudo aqui. Eu concordo com o Walker por não conhecer do recurso, nesse sentido de que foi um erro, foi um lapso, na verdade, em relação ao número das folhas, e também nós não podemos recalcular. E aí a parte que eu mantenho também, que a gente não pode fazer o cálculo. Ok. É falta de interesse recursal, na verdade. Né? Se foi dado pela DRJ, já se encerrou, a gente não tem interesse. Lembra, interesse é necessidade e adequação. Ora, se não vai melhorar a situação do contribuinte, porque, pelo que o Walker está contando, não tem mais como melhorar a situação do contribuinte, não tem interesse. Essa questão de recálculo aí é quando for executar. Ele vai ter que apresentar... Essas alegações que ele trouxe no recurso aí de ter saldo credor, essas coisas, ele vai ter que apresentar quando executar o acórdão. Lá ele vai discutir, não, eu tenho um saldo aqui, você não está considerando aquilo que foi decaído. Na unidade de origem, não aqui. Aqui a DRJ deu tudo para ele. Então não tem interesse recursal. Então, o voto do relator é no sentido de não conhecer do recurso. Eu serei, na verdade,
eu vou, depois que colher o voto de todo mundo, colher o voto do Vinícius, tá, Vinícius? Eu tenho que seguir a ordem que é o do conselheiro que pediu vista, que é o Dr. Walker. Dr. Walker, então o senhor acompanha o relator ou abre a divergência? Não, vou acompanhar pelo não conhecimento. Ok. Eu só tenho uma dúvida aqui, talvez o Walker pode esclarecer, que surgiu agora, por isso que eu não falei antes na deliberação. Como que está naquela questão formal do acórdão da DRJ? Porque no acórdão da DRJ sempre lá se foi deferido parcialmente, se foi indeferido, como que está isso? Eu estou com ele aberto, Vinícius, por acaso, eu já estou ajudando, porque eu estou com ele aberto, eu estava lendo exatamente isso. É procedente deferir a restituição, considerar homologadas declarações de compensação, e letra C da decisão da DRJ é restituir o eventual saldo credor remanescente após a homologação das compensações. Então foi dado tudo. Foi tudo, e se sobrar ainda pode ter restituição. Então foi dado tudo e mais, já, sabe? Está pleno. Ele deferiu a restituição, deu a decadência, mandou homologar e mandou restituir. Não tem mais pagar, né? Não tem mais sucumbência, gente. Não tem sucumbência para o contribuinte se insurgir. Sim, mas aí que está, Vinícius. O problema desse que já olha só uma coisa. Vinícius, você é o suficiente essa informação? Não, porque senão a gente já passou da deliberação. Senão a gente vai voltar à deliberação de novo. Como pintou uma dúvida para o Vinícius, a gente não vai deixar o conselheiro com dúvida e não vamos ser tão ortodoxos assim nessa questão da deliberação e voto. Mas se ele já resolveu o problema dele, eu queria colher não colher o voto dele ainda não, eu vou colher por último, antes penúltimo, na verdade, que o último seria eu, caso ele queira mudar de voto, tá? Doutor Jorge. Com relator. Doutor José Renato. Com relator. Doutora Larissa. Com relator. Doutor Rafael. Doutor Rafael, relator, desculpa. Doutora Denise. Com relator. Doutor Vinícius. O senhor quer manter o voto anterior? Não, acompanho o relator. Quer fazer alguma colocação? Não, os esclarecimentos que o Walker trouxe aí são pertinentes. Então, mudo meu voto. Ok, doutor. Eu também acompanho o relator. Então, após os membros colegiados, no número de votos, em não conhecer do recurso, em face da falta de interesse e reposição. Sistema do voto do relator. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? Nenhuma, presidente. Obrigado. Agradeço ao senhor e desejo um bom dia, em nome do colegiado. Bom dia. Bom, vamos ao item 108 da pauta, também da relatoria do doutor Rafael. Me parece que tem recurso de ofício e recurso... Só de ofício, presidente. Oi? Só de ofício. Ah, não, porque na pauta saiu como interessado. Ah, não, tá certo. Recorrente só a fazenda. Ok. Isaías, você pode convocar o patrono, por gentileza? Ok, presidente, irei convocá-lo. Obrigado. Ô, Zé, você está bem? Será julgado agora. Não. Tá, mensagem. Deu para reparar. Não, estou falando sério. Tá tudo bem? Tá ruim? Ah, tô. Mas dá para ir. Vamos embora. Você Você quer falar comigo no intervalo? Você falou que queria falar alguma coisa em especial? Eu falo para você. Eu converso contigo depois. Tudo bem, na hora que você precisar. Beleza, vamos nessa. Eu lembrei disso hoje, que você tinha falado ontem. Peço desculpas. Não, fica tranquilo. Obrigado. Vamos lá. Bom dia, doutor. Bom dia, senhor presidente e demais conselheiros. O senhor está nos vendo e ouvindo? Sim, perfeitamente. Ok.
Então, vamos agora ao julgamento do item 108 da pauta. É um recurso de ofício, o interessado é CRBS, e o processo é final 2015-83, relatoria do Dr. Rafael. Dr. Rafael, o senhor está com a palavra. Perfeito, presidente. Esse processo é o seguinte. Inicialmente não foi homologada uma DECOMP, a DECOMP final 5724, e em razão da não homologação foi aplicada multa de ofício. Posteriormente, a DECOMP houve o reconhecimento do direito à compensação dos valores que teriam sido considerados como indevidamente recolhidos, entre 90 e 95, por conta daqueles decretos-lei 2445 e 2448 de 88, e aí, com o reconhecimento da correção da compensação, foi homologada, e aí foi cancelada a multa de mais de 11 milhões de reais, e por isso veio o processo com recurso de ofício. É só isso. Ok. Doutor, são 9h42, o senhor tem 15 minutos aí. Então, eu vou abrir mão da sustentação oral, até para ser mais para a gente agilizar mais a sessão. Acho que não tem necessidade, não. Agradeço, então. O senhor relator pode continuar, por favor. Agradeço, então, a gentileza do senhor. Peço só que o senhor desligue o seu áudio, por gentileza. Doutor Rafael, então, o senhor está com a palavra. O senhor está sem áudio. Perfeito, presidente. E o voto também não guarda maiores complexidades. Admissibilidade, o recurso de ofício ultrapassa o valor de alçada, mais de 11 milhões de reais, em matéria de competência do colegiado. O objeto da discussão é a multa isolada de 50% lançada com fundamento no artigo 7417 do 9.430. Isso porque, sinteticamente, não foi aceita a declaração de uma compensação decompital realizada com um crédito oriundo de ação judicial transitada em julgado. Esses que se tratavam de crédito de PIS pretendiam compensar com crédito de RPJ. Todavia, com a posterior homologação da referida DECOMP, por força do acórdão 08-36-450, de 15 de junho de 2016, do processo administrativo 2015, final 42, não pode subsistir a multa. A todo momento é necessário lembrar que a multa é uma sanção por um ato ilícito, e uma vez demonstrada a inocorrência do ato que a ensejou, ela deve ser cancelada. Por esse motivo, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício. Ok, doutor Rafael, passa a palavra à deliberação. Senhores? Nada, então vamos aos votos. Doutor Vinícius? Com o relator. Doutor Walker Araújo? Com o relator. Doutor Jorge? Com o relator. Doutor José Renato? Eu não sei se vocês estão com problema também em som e tal, não sei se é a minha internet, mas está cortando bastante, tá? Mas eu voto com o relator. Na verdade, para mim, só corta do Walker está cortando, do Vinícius não cortou tanto não, mas o do Walker está cortando bastante. Mas só deles dois. Deve ser. Tá bem, mas deve ser por aqui então. Mas eu escuto todos bem. Esse que é o engraçado, né? Mas a gente precisa escutar você também, doutor Walker. O senhor é importante para o colegiado. Muito obrigado. Eu só estou dizendo porque é engraçado, porque se tivesse um problema na minha internet, talvez, eu não ouviria vocês bem, você entendeu? Mas não sei. Não, mas olha só, tem que lembrar de upload e download. Pode ser que você esteja com problema no upload. Ah, tá. Pode ser. Porque tu recebe bem a imagem e as coisas, que seria o download, né? E o upload, que seria o envio, que você estaria com problema, mas está acima da possibilidade de negociação, né? Vamos lá. Eu parei onde? Parei no Zé Renato, doutora Larissa. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator, declarando o resultado do processo, do julgamento, desculpa, quais os membros colegiados, unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso de ofício no tempo do voto do relator. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? Não, perfeito. Ok, agradeço doutor. a atenção de todos e até uma próxima. Agradeço em nome do colegiado, tenha um bom dia. Obrigado, igualmente a todos.
Senhores, agora, já uma vez que nós acabamos as sustentações, vamos agora para os processos vamos para os repetitivos. Começamos pelo item 98 da pauta, relatoria do Dr. Jorge. Na verdade, são dois processos. A mesma empresa tem dois processos, mas eu vou começar pelo 98, que é o repetitivo. Não sei se os dois são iguais. Sim, presidente, os dois são idênticos. Tá, então vamos começar pelo 98, doutor Jorge. A gente aplica o resultado tanto para o 99 a 104, que são os seus respectivos repetitivos, como para o 97, que não é repetitivo, mas que está ali como um outro processo distribuído. O senhor já está com a palavra, doutor Jorge. Então, presidente, eu vou soltar um áudio do relatório. Ok, doutor Jorge. Processo 10.911.537/2012-14, Madeiras Eulide Limitada. Relatório. O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento de 14 de agosto de 2008, relativo a PIS/PASEP não cumulativo, exportação. Primeiro trimestre de 2008 e não homologou a compensação declarada. Devido à necessidade de subsidiar a análise do direito creditório, a interessada foi intimada a transmitir os arquivos previstos na Instrução Normativa 86, de 22 de outubro de 2001, em conformidade com o ato declaratório executivo ADCOFIS 15/2001, alterado pelo ADCOFIS 25/2010, em razão da interessada não ter transmitido os arquivos solicitados. O despacho decisório concluiu que não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado e deu prosseguimento à cobrança dos débitos indevidamente compensados. Em 30 de maio de 2019, a Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Salvador julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O contribuinte ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Obrigado, doutor Jorge. Pode passar o voto, por gentileza. Boa. Madeiras Eulide Limitada. Processo de final 14. Voto. Da admissibilidade. O contribuinte foi intimado do acórdão, por via eletrônica, em 25 de junho de 2020, às folhas 147. O secretário especial da Receita Federal do Brasil estabeleceu, em caráter temporário, regras para o atendimento presencial nas unidades de atendimento e suspendeu o prazo para a prática de atos processuais e os procedimentos administrativos como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. De início, os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFN ficaram suspensos até 29 de maio de 2020. Todavia, como a situação de insegurança decorrente do coronavírus perdurou, motivando o senhor secretário especial da Receita Federal do Brasil a prorrogar a suspensão, permanecendo suspensos os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFD até 31 de agosto de 2020. O contribuinte ingressou com recurso voluntário em 30 de setembro de 2020 e folha 148. O recurso voluntário é tempestivo. Passa. Ponto presidente. Essa questão é tranquila para a turma. Desculpa, pode repetir? Eu perguntei se essa questão o senhor quer votar ou ela é tranquila para a turma. Eu posso botar em votação, não tem nenhum problema. Vamos botar em votação, já que o senhor faz esse requerimento. Ok, doutor Vinícius, como o senhor vota? Ele vota pela tempestividade do recurso. Tempestividade? Ele só está votando isso? Só. Ok, com o relator. Ok, doutor Walker Araújo. Relator. Doutor Zé Renato. Voto com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator.
Também voto com o relator, então foi dado como tempestivo o recurso. Pode continuar, doutor. Se analisar, trata-se o presente processo de pedido de ressarcimento de 14 de agosto de 2008, relativo a PIS/PASEP não cumulativo, exportação, primeiro trimestre de 2008. Ados o despacho decisório que as informações prestadas em peer de golpe não confirmaram a existência do crédito utilizado para a compensação pretendida, pois o contribuinte intimado a apresentar os arquivos magnéticos previstos na Instrução Normativa SRF 86, de 22 de outubro de 2001, em conformidade com o ADCOFINS 1501, compreendendo as operações efetuadas no período de apuração do crédito e assim não procedeu. Por conseguinte, a compensação declarada não foi homologada. O acórdão de manifestação de inconformidade acompanhou o despacho decisório. Esclarece a recorrente que, por motivos técnicos relacionados ao banco de dados dos arquivos digitais a serem transmitidos na forma da intimação, não conseguiu transmitir no prazo. Tem efetuado consulta verbal junto ao plantão fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil, manifestando a intenção de pedir a prorrogação do prazo de atendimento da referida intimação. Foi informada que, por se tratar de intimação eletrônica, não existe previsão legal ou normativa para a autorização das tais prorrogações. Outro sim esclarece que, intempestivamente, em 27 de julho de 2012, os referidos arquivos digitais por meio físico CD-ROM foram entregues na Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Pinhais, Paraná, a Lei 8.218. Conferiu à antiga Secretaria da Receita Federal a incumbência de estabelecer a forma de apresentação dos arquivos magnéticos pelas pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal. Com base no dispositivo acima destacado, a secretária da Receita Federal expediu a Instrução Normativa SRF 86, de 22 de outubro de 2001, para tratar da matéria. Em consequência, foram especificadas as regras para a apresentação dos arquivos por meio do Autodeclaratório Executivo COFINS 15 de 2001, o qual foi sendo alterado ao longo do tempo, no qual estão estabelecidas a forma de apresentação, a documentação de acompanhamento e as especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata a Instrução Normativa SRF 86/2001. O artigo 1º do referido autodeclaratório determina que a obrigação das pessoas jurídicas de que trata é apresentar, a partir de 1º de janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas relativos a negócios, atividades econômicas e financeiras quando intimadas. Portanto, desde 1993, pelo menos, a Receita Federal vem tratando sistematicamente da questão. Destarte, o que se extrai dos dispositivos acima transcritos é que a utilização de sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal impliquem submissão às exigências previstas no artigo 11 da Lei 8.212, relatos. Em paralelo, pela Instrução Normativa RFB 900, de 2008, a autoridade da RFB poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital, além da disciplina do caput do artigo 65, o parágrafo 3º do mesmo ato estabelece, especificamente no que tange aos pedidos de ressarcimento e as declarações de compensação de créditos de duas contribuições, Esses textos a gente conhece, né? Jorge, interrompe aí, por favor. Que a autoridade competente poderá condicionar o reconhecimento do direito. Então, Jorge, olha só, aqui sem querer tirar o brilho do seu magnífico voto, mas aqui basicamente a gente está falando da necessidade ou não de apresentação dos documentos, não é isso? Isso. E depois, uma vez não apresentado, já quem cabe ônus da prova, aquela coisa toda. Correto. Então, dá para você dar uma resumida rápida nisso aí, não dá? Então, eu vou resumir.
basicamente o grosso do voto já foi. Como os senhores percebem, Antônio é uma legislação desde 93 que obriga, primeiro, o contribuinte manter os documentos em arquivos magnéticos. Segundo, apresentar esses arquivos magnéticos, inclusive para receber um direito creditório. Como ele assim não o fez, ele não tem direito ao crédito. Basicamente é isso, presidente. Ok, agradeço o teu poder de síntese, doutor Jorge. A deliberação, senhores. Ok, passo. Não, a deliberação, pode falar, Vinícius. Não, só vou acrescentar que tem mais razões aí que o Jorge coloca, que aí eu me alinho a elas, porque assim, o contribuinte apresenta os arquivos magnéticos antes da manifestação de inconformidade. Só que ele apresenta extemporaneamente numa agência, aí depois, na manifestação de inconformidade, ele não faz todo o trabalho de prova, de fechar a demonstração do crédito. Então, o Jorge cita isso e, por isso, eu acho que muitos aqui se alinham a isso. Agora, simplesmente não ter apresentado o arquivo magnético no período da fiscalização não seria o motivo para indeferir, pelo menos no meu ponto de vista. E a gente já aceitou aqui em outros processos o arquivo magnético entregue junto com a manifestação, por exemplo, desde que tiver coisas, outros elementos e tal. Então, a gente já julgou assim aqui, inclusive, eu acho que o Jorge julgou. Eu acho que o Jorge foi o único a dissentir nesse caso. Mas, enfim, no seu voto você traz um pouco mais do que isso, então, só para deixar claro. Obrigado, Vinícius. Desculpa, é que eu dei uma olhadinha e não tinha entendido isso. Ele chegou a trazer... Ele chegou a apresentar, porque do que eu folhei, assim, o processo, pareceu que ele não entregou, foi nada em momento algum. Ele entregou na agência, aí depois, na manifestação de conformidade, ele entregou os recibos dessa entrega, ou vamos dizer assim, os comprovantes que tinha entregue na agência lá do Sul. Então, os arquivos ele entregou antes na agência, agora fora do prazo da fiscalização. Aí, na manifestação, ele traz esses recibos de que entregou, só que também não alinhava a sua defesa, não demonstra, porque uma coisa é você entregar os arquivos lá atrás, durante a fiscalização, outra coisa, né, na manifestação, você já tem que trazer tudo. E aí o Jorge pontua isso. Ok, senhores, estamos preparados para o voto? Então, passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Ok, doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor José Renato. Voto com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Ok, doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutor Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. E acho importante essa questão do que o Vinícius colocou, que eu ainda tenho um pouco de... não de dúvidas, mas eu reflito um pouco nessa questão da apresentação dos documentos lá na manifestação, mas eu tendo a aceitá-los cada vez mais, porque, de uma certa forma não, o PAF prevê que ele pode apresentar todos os elementos de prova na manifestação. Isso está no PAF, então a gente seria obrigado a afastar esse artigo do PAF para não aceitar, porque a gente tem que pensar nas fases diferentes. Na fase inquisitória, lá atrás, é uma coisa. Se ele me traz, no momento apropriado, novos documentos,
Ele nem tem que falar por que não trouxe antes. Ele tem que trazer só. Então, eu acho muito bem... E o Jorge tratou isso, na verdade. Né? Então, eu estou falando porque antes eu era um pouco ortodoxo. A IN falava, era importante, tinha que trazer e ponto. Mas hoje em dia eu já tenho repensado. Porque também, senão, para que serviria a unidade julgadora? Né? Para que teria julgamento se a gente tivesse que aceitar exatamente tudo que aconteceu na fase inquisitória? Se a gente for pensar em penal, assim, porque a gente tem muita similaridade com o direito penal, nem tudo, mas algumas coisas são muito parecidas, né? Algumas fases, não com o processo penal, mas com o penal em geral. Bom, eu diante dessas considerações breves, eu voto com o relator. Então, a gente está negando o provimento por unanimidade. Esse mesmo resultado, eu estou copiando por os itens que são os repetitivos. E o doutor Jorge falou que o item 97 também tem essa mesma matéria. Então, o que me permite também copiar esse resultado, então, dos itens 97 ao item 104 da pauta. Correto, doutor Jorge? Isso mesmo. Ok, então, por isso que a gente fez esse aqui. Vamos para o próximo repetitivo, que é de relatoria do doutor Jorge. É o VS Empreendimentos Participações, doutor Jorge. O item 110 da pauta, o final 2012-35. Depois nós temos vários outros do VS Empreendimentos. Eu não sei se são iguais, mas de sorte que vamos começar pelo 110, por favor. Presidente, são todos iguais. Única exceção é o VS de final 24 e tem 114 da Como é que é? É o final o quê? 24. É o item 114. E a diferença é que ele não questiona a homologação tácita. Tá. Então, é um tópico a menos. Ok. Então, o senhor vai ler relatório e voto? É um processo mais complexo? Como é que o senhor pretende fazer? Eu posso ir direto para o voto. Então, vamos lá. Se o senhor acha que dá para a gente... Eu vou dizer o seguinte. Eu vou ler o processo de final 11. Não, eu preciso... Final 11? Eu precisaria que o senhor lesse o final 12-35. Final 35, porque ele é o paradigma. O senhor não tem? É a mesma coisa, presidente. É a mesma coisa? Mesma coisa. Tá bom, então o senhor está lendo o final 11, que é o 115, mas que é exatamente igual ao paradigma. Bom, ok, então vamos ler. Só vai mudar a data no final que eu faço um ajuste oral. Ok, então vamos lá. Ok, vou dar o voto. Por favor. VS Empreendimentos e Participações Limitada, processo de final 11. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. Tópico. Da desconsideração da operação de cisão parcial e da legitimidade para a entrega dos pedidos de ressarcimento. Trato presente processo administrativo da análise das declarações de compensação vinculadas ao suposto direito creditório requerido no pedido eletrônico de ressarcimento. Foi indefinido nos autos do processo de reconhecimento de direito creditório de final 73. Consequentemente, as declarações de compensação não devem ser homologadas. Sobre o tema compensação de tributo pela sucedida em caso de cisão parcial, a acordão desta turma ordinária com missão do conselheiro Paulo Guilherme Dero Led em declaração de voto, que vale a pena trazer à baila. Por quanto as características daquela lei eram muito similares ao caso subanálise, esclarece-se, for oportuno,
que esse mesmo fragmento compôs o Acórdão de Recurso Voluntário de 24 de setembro de 2019. Ali distingue-se, precisamente, na possibilidade ou não de decisão parcial superar a restrição legal do artigo 74 da Lei 9.430 e dos atos normativos infralegais relativos ao impedimento de compensar débitos próprios com créditos de terceiros. No despacho decisório de indeferimento, entendeu-se que a ação judicial beneficiava a sociedade cedida e continua com personalidade jurídica própria, distinta da recorrente, uma vez que não houve incorporação e, consequentemente, extinção da pessoa jurídica que ceder os ativos. Portanto, a compensação fora realizada com créditos de terceiros, vedada pelo artigo 74 da Lei 9.430. A decisão de primeira instância manteve o indeferimento, fazendo a distinção entre as reorganizações societárias mediante incorporação ou cisão total, nas quais as sucedidas são extintas e, portanto, a transferência de débitos tributários é possível, porém, não ocorre uma cisão parcial, pois a sociedade cedida continua a existir, sendo a pessoa jurídica legítima pleitear a repetição do débito à administração tributária. A cisão parcial é forma de reorganização societária, com requisitos e efeitos previstos em lei, nos termos do artigo 229 da Lei 6.404. A leitura do voto prossegue às folhas seguintes. De acordo com o parágrafo 1º, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da cedida sucede em direitos e obrigações relacionadas no ato da cisão, o que torna a sucessora legítima titular de tais direitos. Este entendimento é refletido em acórdãos deste Conselho, a exemplo dos acórdãos transcritos abaixo pela relatora, que dispenso a leitura. Frise-se que este também foi o posicionamento da Coordenação Geral de Tributação, COSIT, a Receita Federal do Brasil na solução de consulta COSIT 3/2011, cujo excerto transcreve-se. A leitura do voto prossegue às folhas seguinte na conclusão às folhas 11. Conclusão. Com base no exposto, responde-se a consulente que a operação societária da cisão parcial sem fim econômico deve ser desconsiderada quando tenha por objetivo o reconhecimento de crédito fiscal de qualquer espécie para fins de desconto, restituição, ressarcimento ou compensação, motivo pelo qual será considerado como de terceiro se utilizado pela cedenda ou por quem incorporá-la posteriormente. Observadas as restrições acima, na sucessão por cisão, os créditos provenientes de pagamento indivíduo maior de RPJ e CSLL somente podem ser aproveitados na proporção do patrimônio líquido cedido. Na sucessão por cisão, os créditos fiscais apurados pelo sujeito passivo provenientes da não cumulatividade da contribuição para o PIS/PASEC e da COFINS em operações de exportação ou em vendas com suspensão, isenção, alíquota 0,1 não incidência, somente se tornam próprios das cedidas acompanhadas de transferência de unidade produtiva ou outro estabelecimento vinculado ao surgimento desse crédito. Venho aqui trazer a precisa contribuição do conselheiro Corinto Oliveira Machado no Acórdão de Recurso Voluntário de 24 de setembro de 2019. Nesse diapasão, nota-se que a administração tributária tem evoluído seu pensamento com respeito ao Instituto da Cisão Parcial das Pessoas Jurídicas, não sendo suficiente o fato de haver cisão parcial para se denegar, de plano, o pleito compensatório da pessoa jurídica sucedida. Há que se aprofundar a análise da cisão, não havendo abuso de forma na operação, que dê margem a planejamento tributário. Deve ser considerada a legítima cisão parcial, com suas repercussões no âmbito da sucessão de obrigações e direitos. Corolário disso, cumpre afastar o óbice específico de inexistência de direito à compensação de tributo sucedida por conta simplesmente da existência de cisão parcial, para que se aprofunde a análise do procedimento compensatório proposto pela recorrente, inclusive acerca da substância econômica da cisão, nos moldes da SC Positiva 3/2011. Neste sentido, a decisão dos autos do processo de reconhecimento de direito creditório de final 73, que coaduna com o exposto, quanto ao pedido de ressarcimento de créditos da COFINS, verifica-se que já houve competente análise dos créditos desse período, cuja fundamentação consta do parecer CA1-RT. Nesse citado parecer houve o reconhecimento do crédito total, tendo em vista que foram compensados
efetivamente há um saldo de crédito no valor de R$ 79 mil, exatamente o valor do pedido de ressarcimento. No que tange às declarações de compensação apresentadas pela empresa Cerbon Centro de Distribuição Integrado Limitada, foi realizado perante intimação fiscal. Como resposta, foram apresentados os documentos à guisa de comprovar o direito da empresa sucessora Cerbon Centro de Distribuição Integrado Limitada em utilizar os créditos da empresa parcialmente cedida à Sagragro Industrial Limitada. Em continuidade à análise, para verificar a origem dos créditos transferidos às empresas destinatárias, a empresa foi intimada pelo termo de intimação fiscal. Em resposta, a empresa apresentou a documentação, na qual apresenta o demonstrativo dos créditos transferidos às sociedades sucessoras e também os registros contábeis relacionados à operação. Analisando a documentação relacionada à operação de cisão parcial que embasou a transferência dos débitos das empresas Cerbon Centro de Distribuição Integrado Limitada e Cerbon Armazéns Gerais Frigoríficos Limitada, verificamos que a documentação referente à transferência consigna a data de 31 de março de 2006 como a de efetiva realização de cisão parcial. Desta forma, quando na transmissão do pedido de ressarcimento, em 24 de abril de 2006, o crédito em questão já havia sido transferido a Cerbon Centro de Distribuição Integrado Limitada. No que tange a possibilidade de transferência do crédito, disso tratamos a seguir. E mister se faz examinar as disposições do artigo 229 da Lei 6.404. Verifica-se que nos termos da legislação societária transcrita, a sucessão da parte da empresa cedida pode ocorrer em face de obrigações e de direitos, estes podendo representar créditos tributários. Neste caso, o ato da cisão é o documento competente que formaliza a versão do elemento patrimonial do ativo da cedida para o ativo da sucessora. Conforme bem descreve a lei societária, a sucessão não ocorre somente nos casos de incorporação, cisão total ou fusão, em que a sucedida é extinta, mas também nos casos de cisão parcial, em que a sucedida continua existindo juridicamente, embora parte do seu patrimônio, direitos e obrigações são transferidos a outra empresa no papel de sucessora. Em situação de cisão parcial, havendo a transferência de direito creditor à sucessora, relacionado no ato de cisão parcial, não há que se falar mais em crédito de terceiro, mas crédito próprio da sucessora. Assim sendo, a sucessora pode proceder à compensação do crédito próprio obtido por sucessão, em operação de cisão parcial. Assim, a despeito de termos considerado em 5 que há um saldo de crédito no valor de R$ 79 mil, remanescente do crédito total no valor de R$ 429 mil da COFINS. Ao crédito data de apresentação do PJ não mais pertencia à Sagragro Industrial Limitada, mas sim à empresa sucessora, a Cerbon Centro de Distribuição Integrado Limitada, como resultado de toda a operação de sucessão anteriormente citada e comprovada por farta documentação apresentada pelo contribuinte, anexo às FLS 297 a 357. Logo, o direito creditor é pleiteado na data de transmissão do já não mais pertencia à Sagragro Industrial Limitada, mas sim à empresa sucessora, a Cerbon Centro de Distribuição Integrado Limitada. Tópico: homologação tácita das compensações realizadas pela recorrente, em virtude de abordar precisamente os elementos. Bom, vou colher o voto sobre esse item. Doutor, deliberação, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. O relator. Doutor Zé Renato. Só um minutinho, presidente. Pois não. Com o relator. Ok. Doutora Larissa.
Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, então foi negado provimento a esse... Já passo a palavra ao doutor Jorge. Obrigado. Práticos e pelo seu didatismo, adota as razões de decidir da decisão recorrida a partir das folhas 07 daquele documento. O contribuinte alega ainda que as declarações de compensação foram entregues há mais de 5 anos, ou seja, em 31 de janeiro de 2008, 15 de maio de 2008 e 31 de julho de 2008, e os créditos tributários nela compensados estariam extintos, pois foi cientificado do despacho decisório em 28 de maio de 2014. Como mencionado anteriormente, a presente manifestação de inconformidade contesta a homologação das declarações de compensação. De pronto, é mister esclarecer que a contribuinte comete um equívoco quanto à data em que foi notificada do despacho decisório. A ciência se deu em 5 de junho de 2012 e não em 28 de maio de 2014, como quer fazer crer a manifestante. O assunto será detalhado nos tópicos seguintes. Cientificada em 5 de junho de 2012, termo de ciência por decurso de prazo, folhas 26 do despacho decisório que não homologou as declarações acima citadas, o contribuinte petrou um mandado de segurança, pleiteando a anulação da intimação quanto ao resultado do julgamento do presente processo, sendo concedida segurança. Neste aspecto, torna-se imperativo trazer à colação os pressupostos legais que regem os procedimentos da compensação dos tributos e contribuições administrados pela Secretaria Receita Federal do Brasil. O artigo 74 da Lei 9.430, atualizado pelas alterações posteriores à sua edição, consigna que dispensa a leitura. Com efeito, o artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430, ao dispor que o prazo para a homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, tem como objetivo basilar e impedir a inércia da administração tributária quanto ao exame do pleito postulado pelo contribuinte. A toda evidência, quando a Delegacia da Receita Federal analisa a DICOMP e não homologa a compensação feita, seja que título for, não há mais o que se falar em prazo decadencial. O pedido inicial do procedimento do DICOMP é o pedido de reconhecimento de um crédito no valor certo com a concomitante compensação com o débito do contribuinte com a Fazenda. Nesse momento, o débito está extinto sob condição resolutória. Se a DRF não homologa a compensação pelo pedido da restituição já ter prescrito, por exemplo, o despacho é líquido, ele não homologa o valor total apresentado. O crédito não está mais extinto, ele passa, nesse momento, a ser exigível a competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para homologar compensação é apenas das DRF congêneres. Por mais que os órgãos julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não homologação de maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não homologam a DICOMP, mas simplesmente os declaram que aquele motivo que ensejou a sua não homologação não procede. Nesse prisma não há que se falar em prazo decadencial para não homologar as declarações de compensação, pois a não homologação já ocorrera com o despacho decisório da Terra de São Paulo acusado com ciência ao interessado em 5 de junho de 2012. Frise-se que a sentença proferida no mandado de segurança supramencionado em momento algum refere-se a qualquer unidade no despacho decisório proferido pela autoridade competente. Aliás, por ter sido validamente cientificado, o contribuinte mesmo postulou ao Poder Judiciário a outros elementos que pudessem consubstanciar e robustecer sua manifestação. A sentença do Andaluza é específica para que os novos elementos levados ao conhecimento do sujeito passivo possibilitem uma nova manifestação de inconformidade, espancando de toda forma um possível cerceamento ao direito de defesa do interessado. Em momento algum, a ação judicial é cogitada a hipótese de homologação tácita das declarações de compensação. O despacho decisório é plenamente válido e afasta qualquer possibilidade de inércia da administração, quanto mais
da compensação interregno de 5 anos de contrato ao texto legal, em situação semelhante, ou seja, como há um despacho decisório plenamente válido, podemos buscar subsídios no parecer normativo COSIT 02, de 23 de agosto de 2016. O resto da leitura da citação dispenso. Revisa-se. A fiscalização se manifestou via despacho decisório plenamente válido e afasta qualquer possibilidade de inércia da administração quanto à análise da compensação interregno de 5 anos de contrato ao texto legal. Portanto, procede à alegação. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e nego o provimento ao recurso do contribuinte. E com o voto, Jorge Limabo de relator. Agradeço ao Jorge, passo a palavra primeiro passo a deliberação, senhores. Bom, passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Ok. Doutor Walker Araújo. Relator. Jorge é o relator, desculpa. Zé Renato. O relator. Doutora Larissa. Com o relator. Rafael. Compõe o relator, presidente. Denise. Com o relator. Bom, eu entendo, eu também voto com o relator, mas eu entendo o seguinte, isso é uma preliminar, né? Uma homologação tácita deve ser tratada lá na frente. Então, eu vou anotar aqui como afastada preliminar e negado provimento ao mérito. Ok, senhores? Vocês concordam com a anotação da... No silêncio, estou entendendo que todos concordam. Sim. Então, unanimidade de votos em rejeitar a preliminar arguída e no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, não temos voto do relator. Esse foi o item 2012-11, que, de acordo com o que foi falado pelo relator, trata da mesmíssima matéria do item 2110, processo 2012-35, que é paradigma para os processos itens 111 e 113. É isso, né, doutor? Correto, presidente. Correto. Estou copiando para os repetitivos. E os itens posteriores, o item 114, processo final 2011-24. São todos iguais? Todos iguais, fazendo a ressalva de que... O 114 não tem a preliminar, não é isso? Correto. Em cada processo, e os conselheiros entrarem em cada texto, vocês vão perceber que no final eu fiz a devida adaptação bem data. Perfeito. Então, vocês querem o intervalo agora ou vamos fazer... Como é que esse citar? Ele é rápido? Esse citar eu prefiro um intervalo. Então tá bom. Então, senhores, peço para que seja interrompida a gravação pelo Isaías e pelo doutor Walker Araújo, para a gente dar um intervalo.